8 horas e 55 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News e olha, dessa vez a gente vai falar sobre como é que anda a questão artística aqui no estado em meio a essa questão da pandemia, que infelizmente também tem trazido efeitos negativos para essa vertente aqui no estado de Alagoas. A gente conversa aqui com Carlos Alberto, ele que é diretor de teatro, e vem trazendo também essa preocupação aqui para o nosso estado por conta dessa questão, né? Vocês estão, na realidade, fazendo várias reuniões para resolver a questão do atraso do edital de emergência anunciado pela Secretaria do Estado de Cultura. Não é isso? Bom dia para você, Carlos. Tudo bem? Tudo bem, sim. Bom dia a todos. Então, a classe artística está engajada e sabe da importância do isolamento social nessa pandemia do coronavírus. Estamos todos há um mês sem trabalho porque nós respeitamos a decisão do governo. Mas para isso é preciso que o governo faça algo, chegue junto. E foi anunciado há 10 dias, mais de 10 dias, pela Secretaria de Cultura, um edital de emergência para suprir a necessidade da classe artística. A classe artística, quando eu falo classe artística, eu coloco no meio atores, cantores, técnicos, holds, iluminadores, barmans, todo um mercado que está desamparado pelo descaso do governo. Né? Eu repito, achamos muito importante a quarentena e estamos cumprindo. Mas para isso é preciso uma ajuda emergencial para com essa classe. O edital, eu posso dizer, a gente começou a pressionar a Secult, que é o órgão responsável, e fomos na Procuradoria Geral do Estado e conseguimos a minuta do edital. O edital de emergência não é uma farsa. Né? É um edital cheio de exigências, com pagamento para daqui a um mês. Então, quando sair o edital, que vai ser em maio, os contemplados, olha só, tem os contemplados, já não é emergencial. Emergencial é para toda a classe, mas vamos colocar como legítimo o edital. Saindo o edital, você vai receber um mês depois. Então, numa situação de emergência, eu que já não trabalho desde março, vou receber em junho. E como é que fica até lá? Como é que fica até lá? Então, gostaríamos de bater nessa tecla que o edital não é emergencial. Nós tivemos acesso ao edital e é uma farsa. De emergencial não tem nada. É cheio de burocracias. Então, tem muitos artistas que não vão ter condições de participar de um edital cheio de burocracia numa ação emergencial. E essa é a nossa preocupação, principalmente com esses artistas. Porque os artistas que vão ter condições de participar de um edital cheio de exigências são artistas já privilegiados. São dignos de receber a grana também, porém já são privilegiados. Mas aquelas pessoas que não têm condições de receber, que não vai ter esse traquejo burocrático imposto pelo edital, cheios de exigências, numa ação emergencial, essas pessoas vão continuar sem ter acesso ao bendito ou maldito pelos artistas edital. Isso não é uma palavra individual de um diretor de teatro que está reclamando. Assim, eu participo do Fórum de Teatro de Alagoas, eu participo do Fórum de Holds, eu participo do Fórum de Músicos e não vai ser contemplado. Além do mais, um mês para a ação da Secretaria de Cultura. Nós reclamamos muito com ela via Instagram porque a gente decidiu partir para o ataque, fazendo memes, porque essas pessoas têm medo dos memes, não têm consideração pelos artistas, não têm a pressa, mas têm medo de um meme. Então a gente decidiu ir ao ataque, cobrar essa ação mais rápida. E foi dito, não, a gente está correndo, é emergencial, gente.
Emergência... A Secult, ela tem recebido vocês? Vocês têm conseguido ter esse diálogo e que frutos, né, vocês têm colhido desses diálogos? Então, não tem diálogo. Infelizmente, partindo para o ataque, a gente recebeu respostas, mas partindo para o ataque, mas desde o início marcamos reuniões que são canceladas. Aquele velho cozinha-galo da política alagoana e principalmente em relação à cultura. Cozinha-galo, olha, vamos lançar o edital, faz live para lançar um edital na live do Instagram. Massa, fica bonito, fica muito bonito, fica muito legal lançar. Eu estou preocupado com os artistas, que é a classe dela, da secretaria, por acaso, né? Estamos preocupados, vamos lançar um edital. Marca reunião com a classe X, com a minha classe estava marcado, mas chega no dia cancelado, passa para o outro. E isso é meio que é um cozinha-galo. Assim, quando eu digo que vou ter uma reunião, a gente espera uma semana, porque a gente tem a esperança de ter a reunião. Desmarca para outra semana, ainda fica, a gente ainda vai ficar na esperança e na espera. Mas isso é desonesto. Isso é desonesto. Uma situação emergencial, não situação dá para ficar adiando reunião que lida diretamente com a vida das pessoas, com a continuidade da vida das pessoas, né? Com a vida das pessoas. É super importante a quarentena para preservar a vida. Nós sabemos que a quebra da quarentena vai ocasionar um colapso do sistema de saúde. Nós temos essa consciência. Mas ficar desamparado também mexe com a saúde das pessoas, né? Mexe com a saúde mental, mexe com o desespero, porque o pessoal da cultura, tirando os artistas abastardos, graças ao seu Deus, que tem pessoas abastardas, isso é muito bom. Tirando essas pessoas, 90% dos artistas, dos técnicos, dos produtores, assam e comem. Nós vivemos num estado que já não tem ajuda para a cultura. Não tem. Não venham com essa história que tem ajuda para a cultura. A ajuda não é dar dinheiro para a cultura, são incentivos fiscais. Nós pagamos impostos, somos MEI, microempreendedores individuais, somos empresas de produção, somos contribuintes individuais pelo CPF. Então, não é uma ajuda de caridade, né? Quando eu falo ajuda à cultura, é incentivo. Fomento mesmo. Fomento, né? principalmente. Já não temos isso, nunca tivemos. Então, a gente já vive no nosso corre diário. A gente faz arte porque a gente é artista e a gente vai lá e faz. O cantor de lá da periferia, de um bar que não está aqui nesse circuito oficial, ele vai lá com sua voz e violão, canta para as pessoas. São artistas. Esses bares estão fechados, por exemplo. Os teatros estão fechados. Nós tínhamos o Festival de Teatro Nacional, que aconteceu em Alagoas. Nós tínhamos o Teatro Deodoro é Meu Barato, que já tinha lançado o seu resultado, que foi cancelado. Tudo foi fechado, né? Já é muito mínimo toda essa estrutura que é dada à cultura alagoana. Desafio qualquer gestor da cultura desse momento, desafio o governador. Aí eu pergunto a ele os 3 últimos espetáculos de teatro que ele viu aqui da cidade. Eu pergunto a ele os 3 últimos shows de artistas alagoanos que ele viu aqui da cidade. Então são pessoas que desconhecem. Mas tudo bem, pode não gostar, é um direito da pessoa não gostar da arte de um local. Mas eu sou um gestor, e o gestor, ele é o responsável direto por cada classe. Na nossa classe artística, nós temos a Secretaria de Cultura, com a secretária Melina Freitas, e ela é responsável. Melina, não durma até resolver o problema. Não tem essa história de mandar um projeto para a PGE e esperar por 15 dias. Não durma até você conseguir. É uma gestão inoperante. Se você está numa situação emergencial e espera por 15 dias e 1 mês você não lança o edital de ajuda emergencial, eu posso afirmar categoricamente que é incompetência, né? Ou descaso. Mas, claro, quando a gente está cheio de comida na mesa, a gente não vai se preocupar com as pessoas, né? E é fácil falar que está trabalhando, que está procurando, não durma. Até você não conseguir resolver o problema, não bota a sua cabeça no travesseiro. Chega de descaso, gente.
Pois é, até porque são famílias, como você bem frisou, são famílias que dependem disso, são famílias que estão de fato dependendo desse edital, né? Que, como você disse, é um edital que ainda vai selecionar as pessoas. Isso, já não é de ajuda emergencial. Pois é. E a gente sai um dado, inclusive, Carlos, que o estado de Alagoas é o segundo pior estado do Nordeste no tocante ao isolamento, ao cumprimento dessa medida de isolamento social. E a gente consegue, infelizmente, até entender o porquê que isso tem acontecido, né? Sim. Porque é um estado pobre, vou refazer a minha frase, não é um estado pobre, né? Nós temos um estado cuja distribuição de renda é muito mal feita, né? A gente tem renda e muita renda na mão de poucos e muitas pessoas precisam de dinheiro. Então, como que essas pessoas vão ficar em casa? Como que essas pessoas vão ter a consciência de ficar em casa diante dessa necessidade vital, na realidade, que coloca a vida de muitas pessoas em risco, quando elas não têm o mínimo que é comida à sua mesa? Exatamente. Eu sou um defensor que eu coloquei no grupo, eu fui voto vencido e respeito o grupo, que a gente tem que ir para a rua fazer um protesto artístico, de distanciamento. E quanto mais demorasse o tempo, mais pessoas iriam se juntando. Eu não vou assumir a culpa por ir para a rua fazer um protesto, porque a culpa, quem está obrigando os artistas a irem para a rua, se aglomerar para fazer protesto, é a inoperância do governo do Estado. Então, o culpado por disseminar a doença na aglomeração artística para fazer protesto é o governador. Então, ele está me obrigando a ir para a rua para fazer protesto junto com os meus. Não sou eu que quero ir para a rua, porque há 30 dias eu estou em casa, porque o meu trabalho envolve aglomerações. Eu trabalho com teatro, eu trabalho com shows. Então, a gente está respeitando. Desde o dia que foi decretada o isolamento social, todos os artistas respeitam essa ação. Estão todos em casa, estão todos se segurando. Na questão de solidariedade, a gente é solidário, um ajuda o outro, mas não é essa a questão, é a obrigação do Estado suprir a falta, porque foi uma determinação do Estado e pelo Estado e pela saúde nós estamos em quarentena. Né? Nós aceitamos, nós achamos importante, nós sabemos dessa importância, mas é obrigação do Estado suprir de uma maneira que nunca supriu, né? Os artistas fazem sua arte através de si próprio, né? Eles vão, sem apoio nenhum, eles fazem seus shows, fazemos nossas peças, não vamos ter ajuda, mas agora a situação é diferente, é uma situação social. Né? A gente pode até aguentar a falta de fomento na cultura, porque a gente vai lá e faz. Mas nesse momento, onde a gente é proibido de trabalhar, o Estado tem a obrigação de suprir socialmente as necessidades da classe, e que não é feito. É uma brincadeira, é um descaso, eu vou ser bem alagoano, é uma presepada feita pelos representantes públicos. Pois é, Carlos, você que inclusive chegou há pouco tempo, né, há um mês aqui no estado, estava na França, inclusive, a trabalho, eu queria que você pudesse fazer de repente até uma comparação, né, dar um panorama do que está acontecendo lá também, dividir com a gente um pouco essa experiência e fazer também uma comparação, como é que está a situação, como que os artistas lá são tratados, como eles têm sido tratados lá e a diferença do que a gente vê aqui. E que é toda a população, né? A partir do momento que o presidente francês, a presidente alemã, a primeira alemã, decretou a quarentena, eles já imediatamente, até o próprio presidente americano, a isenção do pagamento de água, luz, internet, telefone. Então, enquanto existe a quarentena, tem a isenção dessas ações. E a ajuda financeira para todos olha só, não é só nenhuma classe, é para todos os habitantes legalizados no país, todos os cidadãos franceses. Então já tem imediatamente a ajuda. Olha, você vai ficar em casa,
É preciso que fique em casa para não haver um colapso e para proteger a vida de todos nós, inclusive a sua e dos seus. Então, imediatamente você já não vai precisar pagar água, você não vai precisar pagar luz. Não é toda uma burocracia, não existe, já foi. Ninguém vai sair, não é preciso sair, né? E sem falar que tem toda uma estrutura completamente diferente no incentivo à cultura, no fomento à cultura e até mesmo no incentivo, no fomento às pessoas que são vulneráveis socialmente, né? Isso já é intrínseco, já está dentro da sociedade europeia, francesa, e que nos falta bastante. A consideração para com o próximo e as ações efetivas e rápidas, né? É uma situação emergencial. Eu chego no hospital, numa ação de urgência, eu vou ter que ser atendido imediatamente. Eu não vou esperar um mês para ser feito algo que não está sendo feito. E depois de um mês eu vou ter que me inscrever dentro de uma burocracia ao qual todos não vão ser contemplados. Não vão ser contemplados, vão ser contemplados os mais abastados, né? Artistas, eu sugiro a todos vocês que esse edital é uma farsa e que ninguém se inscreva. Ninguém se inscreva, em consideração a todos os nossos irmãos artistas também, que não vão ter condições de se inscrever em um edital. E principalmente nesse edital, cheios de burocracia, né? Emergencial, gente. Eu tenho que rir bem alto, eu queria rir bem alto para poder gargalhar na cara desses gestores, assim. Vocês estão de brincadeiras, você. Pois é, gente, a gente conversou aqui com Carlos Alberto, ele que é diretor de teatro e traz essa preocupação da classe artística aqui do estado de Alagoas, né, diante dessa situação de pandemia. Eles precisam ter como continuar vivendo e, infelizmente, não podem desenvolver a atividade que lhes dão algum tipo de renda para que eles continuem vivendo. E, infelizmente, fica a mercê do Estado, que pouco faz. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Mar. Carlos, a gente está sempre aqui para o que você precisar, com o canal aberto para você. Muito obrigado. Foi muito legal e a mensagem foi dada, assim. Esperamos reuniões urgentes. A gente não vai precisar dormir, não vamos dormir. E os gestores, vocês estão tão abastados, ganham tão bem para representar a classe. Não durma, resolva o problema. Hoje. Pois é, olha só, e a gente vai encerrando então aqui a nossa entrevista, porque eu já chamo agora Viderlan Araújo, que traz mais informações ao vivo aqui para o TV Mar News. Estamos sim na sede da Receita Federal aqui em Jaraguá para trazer informações, já que desde que o plano emergencial anunciado pelo governo ainda trouxe uma série de dúvidas para a sociedade e muita gente se dirigiu para a sede da Receita Federal para tentar regularizar o CPF. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Francisco Tavares, ele que é delegado adjunto da Receita Federal em Alagoas. Francisco, muito obrigado por nos receber. Quais são os caminhos que as pessoas precisam adotar para quem precisa resolver algum tipo de pendência com o CPF para ter direito ao acesso, ter acesso ao auxílio emergencial? Bom dia. Bom dia. É o seguinte, na regularização do CPF, tem alguns passos a serem cumpridos. Então, antes de se submeter a um atendimento presencial, alguns dados do seu cadastro podem ser alterados ou complementados via internet. Então, no próprio site da Receita, onde tem lá o ícone CPF, então, ao clicar sobre ele, abre as opções e uma delas é alterar dados cadastrais. Através desse ícone, você pode fazer alteração ou complementação de seus dados cadastrais. Alguns outros casos é que esse atendimento não se complementa e aí precisa de ser feito um atendimento presencial. É quando o contribuinte deve encaminhar para uma caixa corporativa, cujo endereço é atendimento@rfb.04@rfb.gov.br e encaminha via e-mail a documentação e essa documentação será analisada e atendida por um funcionário que está online.
Ô Francisco, explica para a gente, em termos de dúvidas ainda, quais são as mais frequentes que a população tem buscado junto à Receita Federal para resolver alguma pendência com o CPF? Olha, o cadastro do CPF, ele sempre traz algumas inconsistências, certo? Ou até mesmo alguma falta de dados. Muitas vezes tem lá falta de naturalidade, o contribuinte não votou, outros não têm título, outros estão omissos. Agora, para agilizar e resolver essa pendência, que é uma situação emergencial, a própria Receita já tomou a iniciativa e retirou toda e qualquer pendência que estava vinculado ao parâmetro eleitoral. Ou seja, hoje, falta de título ou o fato de você não ter votado nas eleições passadas não é restrição nesse momento. Ontem mesmo foi feita outra apuração especial e foi retirada também a pendência no caso de omissão de falta de entrega de declaração. Então, aquelas situações em que a Receita pode resolver internamente, ela está resolvendo via apuração especial. Agora, o que não se tem ainda é conhecimento do que falta, dessa falta de sincronia entre o nosso cadastro e o aplicativo da Caixa. Até porque é o seguinte, os dados que são alterados pelo contribuinte via online, seja ele pelo atendente ou seja ele via internet, essa alteração é em tempo real. Mas, segundo informações, é que a Caixa só reconhece esses dados após 48 horas. Francisco, a respeito da procura das pessoas na participação presencial na sede da Receita Federal, se faz necessário mesmo, tumulto, inclusive, nos últimos dias na frente. Hoje está um pouco mais tranquilo, mas muita gente na frente da sede da Receita Federal. É preciso mesmo essa participação das pessoas ou tudo pode ser feito da maneira mais prática possível, online, digitalmente? Não, com certeza. Essa vinda aqui, ela é uma vinda desnecessária, tá certo? Ela pode ser resolvida não só via pela internet, como eu acabei de falar, ou recorrendo à Caixa Corporativa. Até porque é o seguinte, o grupo de pessoas hoje que está à disposição para esse atendimento é um grupo muito maior do que aquele que trabalha internamente no atendimento presencial. Então, hoje os números nos mostram que esse atendimento, mesmo online, ele está sendo muito mais efetivo do que se fosse presencial. Quanto tempo dura para uma pessoa que tem restrição, algum tipo de restrição no CPF, depois de encaminhar os dados, passar por uma análise, tudo possa ser resolvido e o CPF volte a ficar um CPF limpo, um CPF ativo? Olha, é o seguinte, se o encaminhamento lá para a Caixa Corporativa for feito com a documentação completa, nós temos já uma ideia que esse atendimento não demorará mais do que 48 horas. Mais do que 48 horas. É uma ótima notícia para os telespectadores, para o pessoal que nos acompanha, como o Francisco Tavares, ele que é o delegado adjunto, o delegado aqui da Receita Federal em Alagoas. Ele trouxe que é desnecessária a vinda das pessoas para a sede da Receita Federal, já que existe um leque de possibilidades digital para poder resolver as situações de pendência ao CPF, no CPF para o auxílio emergencial. O trabalho precisa ser feito e não custa nada reforçar. Muito obrigado, Francisco, pelas suas informações. Não custa nada reforçar o e-mail para as pessoas que ainda não anotaram para poder dar encaminhamento nessas restrições e atualizar os dados. Tá certo? O e-mail corporativo, o cidadão deve enviar a mensagem com o pedido regularização com documentos anexados. A lista se encontra no site da Receita, no site oficial da Receita Federal. A 4ª região fiscal, Alagoas, que abrange Alagoas, o estado da Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte, tem o endereço atendimento atendimento rfb.04@rfb.gov.br. Aqui direto da sede da Receita Federal, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. Pois é, gente, como bem frisou aí tanto o Tavares quanto
o Viderlan Araújo, né, há essa possibilidade de fazer de casa, não precisa aglomerar, não precisa fazer fila lá. E vamos tentar, então, seguir essas recomendações para a gente evitar o colapso do nosso sistema de saúde. A gente pode repetir o e-mail? A gente tem aí na tela para poder mostrar o e-mail? Olha só, tá aí para vocês para fazer a regularização do CPF por e-mail, atendimento rfb04@rfb.gov.br. Informações então para vocês, anota esse e-mail e faz então a regularização, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações no TV Mar News.